Olá, sejam muito bem-vindos ao Eva Entre Mundos. Hoje eu vou compartilhar com vocês a história da Hannah, uma história inspiradora entre céu e terra. São tantas batalhas vividas naquela guerreira imunológica. Gente, eu ia começar a cortar o cabelo da Hannah agora, depois a gente tem conversado, ela chegou, a gente conversou um pouquinho, ela e a filha dela vieram hoje para cortar o cabelo, mas com alguns minutos de conversa, eu falei, gente, Hannah, bora gravar essa história sua, porque realmente merece ser compartilhada. Vamos começar do começo, né, Hannah? Vocês chegaram aqui, vocês me contaram como que vocês chegaram até o meu espaço. Fala um pouquinho de novo essa história. Eu tava numa clínica que eu ia fazer um exame, eu vi uma senhora com um cabelinho lindo, azul. E aí eu comecei a puxar papo com ela, a gente estava sentado lá, daí eu falei, nossa, o cabelo é muito lindo e tal. Ela falou, ai, quem cortou foi a minha, quem arrumou meu cabelo é a Eva, que era minha nora, né? Aí ela falou, vai lá, e fez questão de pegar o papelzinho, anotar o telefone e tal. E aí tá, peguei o papelzinho, a gente ficou conversando e tal. Passam uns dias, a Ani publicou nas redes sociais dela que ela queria uma cabeleireira. E aí alguém também indicou ela e a gente trocando ideia, ela falou, olha mãe, alguém passou a Eva. Eu falei, não, onde? Tobias Inácio e tal. Eu falei, nossa, é esse papelzinho que eu tô carregando, marca essa aí, porque coincidência não existe, né? Coincidências? Ou destino? Entre mundos. Então, Hannah, mas agora, me fala um pouquinho da sua experiência, você tá passando pelo processo, né? Tratamento, e esse processo, pelo que você me contou, ele já vem de algum tempo. E como que foi, como que está sendo, e como que é essa experiência sua? Então, na verdade, esse processo ele é bem antigo, porque a minha tia morreu com essa doença. Minha tia morreu aos 33 anos. Aí quando eu descobri, foi um choque para a família, eu comecei o tratamento, e é uma doença imunológica, né? É uma doença, eu tenho uma hiperatividade imunológica, então se eu não tenho uma imunidade baixa, eu tenho o contrário, eu tenho uma imunidade muito, muito, muito alta. Então, aí eu tenho que receber quimioterapia. A quimioterapia é a mesma que as pessoas que têm problema de câncer de pulmão, de câncer de pulmão, de mama e de osso recebem. E eu faço, já tem 8 anos, eu faço 6 meses e paro 6 meses, faço 6 meses e paro 6 meses. Porque como eu tenho muita célula de defesa, eu tenho que fazer a quimio para matar as minhas células boas. Porque as células boas estão matando os meus órgãos. Aí eu tenho que, sim, quando está muito, muito alto, eu tenho que fazer cirurgias para salvar os órgãos. E você já fez 15 cirurgias? 15 cirurgias e mais de 30 quimioterapias durante esse tempo todo. E como que a medicina convencional explica isso, assim? Como que é o pensamento deles a respeito disso? E a sua visão com a medicina? E você me contou um pouquinho, né? Espiritualidade, né? Essa conexão sua com a espiritualidade, você acha que isso pode ter ajudado de alguma forma? Não, eu acho assim, que não tem jeito de trabalhar um sem o outro, né? Eu tenho um médico que ele fala assim pra mim, Hannah, como é que você vive todo esse processo sem um psiquiatra, sem, né, um ansiolítico, né, um antidepressivo diante de tudo isso, né? Eu falo, é porque a gente tem que manter dentro de tudo isso, já tem um quadro físico lesado, né? Então, assim, como é que se tiver um quadro espiritual também enfraquecido, você não sobrevive a tudo isso. Então, você tem que fortalecer seu emocional, fortalecer seu mental, fortalecer seu espiritual, para que você possa dar suporte para um físico, que é um físico que já nasceu geneticamente doente, né? Se fizer uma transfusão de sangue, sei lá, não tem como, é um físico que já nasceu debilitado. Eu já tive muitos problemas na infância, nas gestações. Então, eu penso assim, que todo o suporte que eu tenho espiritual é que me dá força no meu físico, né? Passar por 35 quimioterapias, desse porte, não ter queda de cabelo, né? Você tem que ver o lado disso tudo, né? Por que o cabelo cai na quimioterapia? Tentar entender tudo isso, de um emocional enfraquecido, de um mental enfraquecido, um espiritual enfraquecido, que gera também, né? Essas quedas, a gente sabe disso, né? A perda da força, da crença, da fé em Deus, né? Que faz o cabelo também ficar enfraquecido, né? A minha conexão no coronário, tudo isso. Então, manter essa conexão boa faz com que você ter menos queda de cabelo. Então, assim, tudo é o olhar para isso que faz com que você mantenha o físico. Eu uso oxigênio 24 horas por dia, né? Ela tá até com a bolsinha. Gente, o aparelho de oxigênio, né? Então, assim, tem que ficar fazendo esse suporte. É uma doença, a fibrose é uma doença que vai fechando o pulmão. Vai fechando, você vai ter o pelo. Aí eu tive na minha médica essa semana, ela falou, olha, desde outubro que a doença não avança. Ela é uma médica que não acredita nisso, né? Ela fala assim, não avança, mas assim assado, justifica algumas coisas, mas a gente sabe que existe uma base espiritual nisso, né? Existem tratamentos, existem olhares, correções, olhar internos, né? Tudo isso que faz com que você
Por que você está avançando? Por que existe essa doença? Por que eu estou permitindo isso, né? O que eu posso fazer para que isso não se agrave, não piore? Acho que é um processo de olhar mesmo, né? Eu trabalho com as plataformas também, que é esse Entre Mundos, né? Não nesse palavra, né? Mas são as plataformas estelares. Eu acho que essa conexão com esses mundos diversos, com esse aprendizado, com essa sabedoria que a gente resgata. Que ela é nossa, né? Que ela é nossa. Que a gente acaba esquecendo, desconectando, e aí é onde tudo começa a acontecer. Então, quando você se permite entrar nesse resgate, olhar para isso e ver o que você pode aprender com isso, o que você pode trazer para esse mundo seu. Com isso, eu acho que fica muito mais intenso isso, né? Eu sou sobrevivente. Qual você acha que foi o seu maior aprendizado, assim, no meio disso tudo? Porque a gente, eu converso com muitas pessoas, a gente sempre ouve vários relatos, e é claro que cada pessoa tem uma forma de lidar com os seus desafios, né, com as suas experiências, mas ver você no meio disso tudo, tipo assim, fazendo tratamento e já lutando há 8 anos, com essa vitalidade, com essa energia, com essa amorosidade, com essa paz, traz pra gente, assim, algo muito, realmente, o quanto é importante essa reconexão nossa com o espiritual para trazer essa força, porque às vezes a gente se abala por coisas que, né, é claro que a gente não pode medir, né, as experiências, as dificuldades de cada um, porque cada um vai sentir de acordo com aquilo, né, que conhece, que com o seu sentir. E você traz toda essa energia, essa vitalidade, assim. Eu acho que é um compilado. Acho que o maior aprendizado que eu tive foi assim, eu sou da área médica, né, eu sou teóloga, né, depois que eu fiz eu aposentei, eu fiz teologia. Eu acho que assim, é você respeitar, sabe? Não é aquilo, a minha verdade não é a sua verdade, né? E assim, não existe nada assim que é totalmente certo, nem totalmente errado, que você não possa encaixar. Então eu vivi muito assim, eu estudei muito budismo, eu fiquei na igreja católica, eu, né, conheço a parte evangélica, conheço o espiritismo, então eu acho que é você respeitar isso, o grande aprendizado é você se aceitar, né, assim, porque as pessoas têm muito preconceito, existe muito preconceito em relação a você estar arrastando um aparelho, quando você entra numa vaga de deficiente, quando você desmaia na rua, né, as pessoas... E até pra isso você tem que ter uma força interna. Aí as pessoas falam assim, mas você não é tão espiritualizada? Vocês estão humanas, humanas! Então, essa é a grande pegada, sabe, assim, então, mas será que meu problema físico, que você está vendo, e você talvez tenha um problema muito maior que eu não esteja vendo, que seja a nível emocional, mental, espiritual, né? Então, assim, a aceitação do outro, né? E aprender a lidar com isso, com o caos do mundo, né? do que o outro te julga, porque existe muito julgamento, e manter essa paz, porque é o meu mundo, é a minha espiritualidade, é a minha decisão, é o que eu vou fazer, é como eu vivo. Isso não tem que interferir na vida do outro, nem o outro tem que interferir na minha vida. Então, assim, a religiosidade dos meus filhos, o que meus filhos pensam, as decisões dele, do meu marido, da minha mãe, enfim, nem das pessoas que estão próximas, não pode influenciar em quem eu sou e o que eu decido na minha vida. Porque é a minha vida, meu campo, meus corpos, né? Tudo isso, assim. Então, assim, é você aprender a viver dentro do seu mundo mesmo, sabe? São decisões que muitas vezes eu falei, eu vou fazer aquilo, e todo mundo, não, eu vou fazer. Outra hora eu falava, não vou fazer esse semestre, eu não quero fazer. Não. Aí todo mundo tem que fazer. Não, esse semestre... se ouve, né? Esse semestre eu não vou fazer. Porque assim, eu sei o que eu quero, o que meu corpo pede, e o quanto eu aguento e o quanto eu não aguento. E o quanto eu acho que vai ser bom e o quanto eu acho que não vai ser bom. Então, por mais que os médicos esperneiem, que a família fale, que faz complô, vaquinha, e toda aquela conspiração, eu falo, gente, agora não. Agora sim. Então, eu sou aquela paciente um pouco rebelde, sabe? Mas, rebelde, dou trabalho pra família, mas assim, eu vou traçando a minha jornada, e a minha jornada tá indo bem. Então, mesmo que pareça tudo contrário, ela tá indo bem. E eu tenho muito apoio divino. Muito apoio divino mesmo, gente. Eu fiz uma campanha pra comprar meu aparelho de oxigênio, que custava, assim, na época, R$6.000. Fiz uma campanha, fiz uma vaquinha, tive muito apoio nas redes sociais. E quando eu comprei, eu fiz uma live, eu divulguei, mostrei a loja, tal, que eu tinha comprado. Mas o meu sonho era comprar um aparelho de 24 mil, que podia carregar, com a bolsinha e tal. Mas a rifa não dá, eu tinha que fazer uma nova rifa pra tudo isso e tal. Depois passou mais ou menos alguns dias, eu recebi o aparelho na minha casa. Você ganhou. Eu ganhei, gente. Ganhei de uma pessoa, assim, que ligou na loja e mandou entregar na minha casa. Então eu penso assim, é propósito de Deus, é proteção de Deus. Isso acontece. Anjos têm, pessoas amigas têm. E a minha doença,
não é minha, né? Que está instalada no corpo físico, o corpo vai ficar aqui, né, gente? Minha alma não é doente. Eu penso assim, ela serve de exemplo para muitas pessoas. Ela é uma história para mim, né? Eu estou entregando uma iluminação, uma santificação, seja lá como as pessoas decidam falar, né? É um processo meu de iluminação, cada um tem o seu. E o meu é esse. Eu falo, larga, gente, comigo, eu tô me santificando, tô me purificando, tô me iluminando, né? Vai ser a Santa Hannah, sei lá. É um processo meu, e é muito meu, e cada um vive o seu. Então, tá tudo certo, né? Então, eu penso assim, o meu processo, ele serve para mostrar alguma coisa para alguém. Por onde eu passar, alguém vai estar aprendendo com ele. Gente, olha, é Deus, propósito de Deus. Com certeza. Não é? Com certeza. Super acredito também. Como eu sempre digo, entre mundo, gente, a espiritualidade e a vida terrena, elas se fundem. A gente que acha que não, às vezes afasta e se desconecta, mas tá tudo conectado. Não existe coincidência, eu vim aqui parar aqui. Com certeza, com certeza. Então, quer falar mais alguma coisa, Ana? Você acha que você agradecer. Gente, vou guardar meu cabelo agora. Vou ficar mais linda do que eu já sou. Bom, mas daqui a pouco a gente posta também, né? Eu vou postar, gente. Eu vou postar a transformação. Pronto, gente. Agora nós fizemos o corte. Tocamos. Dá pra dar uma viradinha? Deixa eu ver aqui. Tocamos o corte dessa bonita. Com bastante cabelo. Gente, olha o cabelo dessa mulher. Isso aqui é a textura dele, olha o brilho disso. Isso porque todos os médicos falaram que ela iria ficar careca e queria que ela raspasse antes do cabelo cair. Mas a bicha é ariana, ó, foi persistente. Mandou até o cabeleireiro raspar o cabelo. O médico dela, a gente pagou o cabeleireiro pra ir raspar o cabelo dela, você acredita? E o que você fez, Ana? Falei pra ele cortar Chanel, que quem decidir era eu, que meu cabelo não ia cair. Só pra deixar aqui feliz, já tinha pago o corte mesmo. 8 anos e o cabelo tá aí. A gente fez um short bob. Lindo, maravilhoso. E aí? Esse cabelo lindo, maravilhoso. Atrás eu fiz só algumas camadinhas. 54 anos. 54 anos. Cheio de fio branco. Cheio de fio branco. Nem tem. Isso. Encerramos aqui. Beijo de luz no coração de vocês. Gente, essa história da Hannah é incrível, porque ela nos traz claramente, né, com uma experiência, alguém que passou, que está passando por essa experiência, que traz totalmente essa conexão entre céu e terra, né, entre mundos. Nós acreditamos muito que existe uma separação, né, que não está conectado, e muito pelo contrário, a cada dia que passa, a cada relato, e pela minha experiência de vida, né, eu não tenho dúvidas, pela minha experiência, por tudo que eu passei, através da minha jornada pessoal mesmo, para me reconectar com a minha espiritualidade. Isso para mim foi extremamente importante, né? E quando a Hannah relata essa história, essa experiência que ela está vivendo, que ela viveu e que ela ainda está vivendo de uma forma tão linda, de uma forma tão sábia, né? Uma sabedoria que tá dentro dela, né? E ela precisou acessar essa sabedoria para conseguir atravessar essa fase, né, para conseguir levar de uma forma mais equilibrada, né, como ela diz no vídeo, buscar a paz em meio ao caos. E eu sempre falo isso, gente, que em alguns momentos da nossa vida nós somos guiados, né, nós somos levados a situações, a experiências onde nós precisamos de fato buscar o nosso equilíbrio interno, o nosso centro, para que a gente consiga de alguma forma encontrar a nossa paz em meio ao caos. Mesmo que tudo lá fora pareça estar desmoronando, a gente precisa encontrar o nosso centro. E para mim essa reconexão, assim como para Hannah também, a reconexão dela com a espiritualidade foi extremamente importante. Então, trago para vocês com muito amor, muito respeito, muito carinho, toda essa experiência, né? Compartilhando com vocês para que vocês, de alguma forma, possam se sentir acolhidos. Eu sei que tem muitas de vocês que me seguem, que me acompanham, né? Que acompanham meu trabalho, que ressoa com vocês, né? Que a minha experiência, a experiência da Hannah também vai ressoar. Então, é isso, gente. Espero que vocês possam se conectar profundamente com essa energia e receber todo o amor, toda a profundidade que essa história da Hannah está trazendo para nós. E fico por aqui. Beijo de luz no coração de vocês. Namastê.